Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho é na página 182, itens 13, 14 e 15, capítulo 18. Questão: dar-se àquele que tem. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores Vicente Cardoso e Irlei Souza, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje e lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes. A opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar sua opinião é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque para vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles não lhe foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhe falo por parábolas. Porque vendo eles, não veem. E escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus capítulo 18, versículo 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouves, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais. Porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Dar-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno o Senhor. Em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhe. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o obolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo morfar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que, então arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança
a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, é uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma vez. Aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a essa sala de aulas, essa sala de aula virtual, na qual todos têm a oportunidade, nesta noite, de podermos estudar o Evangelho de Jesus, traduzido aqui neste momento em espírito e verdade. As lições dessa noite chamam a cada um de nós a atenção para o momento em que nós estamos vivenciando nesse mundo. E nós gostaríamos de dizer a todos vocês que alguma dúvida concernente ao assunto desta noite, vocês podem fazer as perguntas. Os nossos auxiliares estão sentados aí nas laterais. Vocês podem pedir o papel, a caneta e formular as perguntas, de preferência concernente ao assunto da noite. Amigos, o Evangelho sempre vai nos concitar a mudança de atitudes. Em qualquer tempo da humanidade, o Evangelho de Jesus, para nós, é o lenitivo, é o bálsamo curador de todas as chagas da humanidade. E nós temos chagas que, na verdade, só com o tempo, esse lenitivo do Evangelho é capaz de nos proporcionar a possibilidade da cura. Porque a cura não está fora de nós, a cura não está no Evangelho. O Evangelho é o manancial de luz de Deus, através do Cristo, que vem traduzir em pensamento, em espírito e verdade, como viver em harmonia com as leis divinas. Nós sabemos que a humanidade ainda padece de muitas dores e sofrimentos, porque a ignorância em nós é muito grande. Nós somos seres ainda que estamos engateando na evolução. Somos seres que erramos muito. Com isso o Evangelho veio justamente naquele momento em que nós padecíamos e suplicávamos a Deus o grande enviado, o Cristo. E Ele veio em pessoa e trouxe o seu legado e deixou para nós. Tem 2000 anos este legado. Mesmo assim, nós ainda estamos sofrendo, estamos optando pela dor, porque o sofrimento, certamente, ele sempre será uma opção, embora a dor, essa dor que diríamos assim, virtual, essa dor que é uma contingência do processo existencial, ela vai ser vencida na medida em que o homem buscar realmente o seu aperfeiçoamento tecnológico. Mas a dor realidade, que é aquela dor que macula os corações de todos nós, somente nós daremos conta dela. Então, a cura de todos os males da humanidade começa em nós, está em nós. O Evangelho é simplesmente um repositório de como viver em harmonia com as leis divinas. Jesus nos deixou a cada um de nós, quando Ele nos concitou: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis oprimidos, cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí encontrareis repouso para as vossas almas. Quando Jesus coloca que seu fardo é leve,
Quando Ele nos coloca o seu jugo, certamente é suave, Ele quer dizer que o seu jugo é justamente a observância das leis divinas, em que implica unicamente o princípio da lei do amor e da caridade. Quando nós estamos aqui percebendo que as lições dessa noite, foi dito para nós, dar-se àquele que tem, e tira daquele que não nada tem. Estranho. Como que você vai dar aquele que já tem, e tirar daquele que ainda nem tem? Fica parecendo que Deus, Ele é uma criatura vingativa, uma criatura parcial, que com uns Ele dá, e com outros Ele tira. Não. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus, Ele é amoroso, Ele é apaixonado com a gente, razão pelo qual Ele é misericordioso, Ele é justo em toda a sua providência. Deus nos criou simples e ignorantes, simples como o princípio inteligente que eu sou e vocês também o é. Ignorantes que nós não tínhamos conhecimento de nós mesmos. Quis Deus que nós pudéssemos por nós mesmos descobrirmos nós mesmos, descobrindo a cada um a si mesmo. Certamente encontraria o Criador, porque o Criador, Ele é imanente, Ele é transcendente. Imanente porque Deus manifesta aos homens através dos próprios homens. E Deus transcendente. Deus transcende a tudo e a todos. Deus não é luz, Deus não é energia, Deus não é força, Deus não é espírito, como se diz por aí. Tudo isso é criação e Deus é criador. A soma total de todas as criaturas não equivale ao Criador. Imaginemos nós aqui agora, mas por que uns sofrem o leito da dor, enquanto outros às vezes experimentam uma sensação de uma felicidade plena, mas uma felicidade ainda, digamos assim, fictícia, uma felicidade que na verdade é uma suposta construção que ele faz, porque ele acha que comendo bastante, bebendo, farreando, ele é feliz. A felicidade não está associada ao prazer. Prazer não é felicidade, prazer é uma resposta às necessidades do corpo físico. Felicidade só pertence aos espíritos superiores. A felicidade é quinhão senão dos espíritos superiores. Capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quando nos coloca que duas criaturas podem estar uma ao lado da outra, de braços dados. Uma experimenta o tormento, o sofrimento, as dores, as angústias, enquanto o outro experimenta a plenitude da luz. Vejamos nós, meus amigos, Deus é providencial, nos dotou de todas as possibilidades que nós detemos até o presente momento. Nós não somos proprietários nem do próprio corpo, nem sequer dos nossos objetos e pertences materiais. Nós somos criaturas que depositamos em tudo isso as possibilidades de uma utilização em benefício do nosso crescimento material, moral e espiritual. Então, na verdade, Deus nos possibilitou, mas Jesus retrata no seu Evangelho: buscai e achareis, batei a porta abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede receberá. Jesus dizia que é possível que nós venhamos conquistar tudo que nós almejamos, que nós desejamos, desde que nós trabalhemos para conquistar tudo. De que se eu não possuo hoje uma vida de muita fartura, de muito dinheiro, a culpa não é de Deus. Se alguém sofre agora num leito de dor, a culpa não é de Deus. Se a mim não foi dada a possibilidade de ter uma casa própria, um carro do ano, um celular mais moderno, de não ter as possibilidades materiais, a culpa não é de Deus. Deus, na verdade, não dá e nem tira nada de ninguém. Deus nos dotou das possibilidades,
de todas as possibilidades, porque Deus nos criou perfectíveis. Deus é perfeito, a sua obra há que ser perfeita por toda a eternidade. Então por que nós ainda não estamos vivendo a plenitude da felicidade? Porque Ele quis que nós descobríssemos a felicidade e a conquistássemos por nós mesmos, com os nossos esforços, usando a lei do trabalho, que está inserida aqui no terceiro livro do Livro dos Espíritos, lei do trabalho. Buscai e achareis, batei a porta abrir-se-vos-á. Esse bater a porta é você angariar, é você trabalhar, laborear, é você utilizar do princípio da lei do trabalho, que é a transformação da energia em trabalho. É você ter atitude, é você pegar e fazer. Agora, o ocioso, sabe que é a criatura preguiçosa, que não quer trabalhar, quer culpar a Deus de não possuir os bens materiais, a fortuna, a riqueza. Talvez a riqueza, a fortuna, talvez seja a prova, as mais difíceis de ser superadas, porque é ostentadora, às vezes é sedutora. Então para isso é preciso perceber de que eu preciso trabalhar para conquistar os bens materiais, as conquistas. Deus nos dotou da inteligência, a inteligência é atributo. E se nos dotou da inteligência, é para que nós pudéssemos utilizar da inteligência para conquistar as coisas materiais. Mas também a inteligência para evoluirmos, discernindo o certo do errado, o bem do mal, através do conhecimento. E o conhecimento vem através desse atributo que se chama inteligência, mas vem através também de outro atributo chamado vontade. A vontade que impulsiona, a vontade que nos leva a fazer. Então aqui nos colocou através de parábolas, porque Ele sabia que nós naquele momento, há 2000 anos atrás, eu e vocês, se lá estivéssemos naquele momento ali, nós não teríamos condições de absorver, de entender, de compreender tanto quanto agora as possibilidades. Foi por isso que Ele falou por parábolas, porque seu ensino deveria ser algo eternamente. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, não passará. Fala de Jesus, porque o seu legado são leis divinas, leis que em qualquer tempo da humanidade, é tanto no passado quanto agora, quanto no futuro. As leis da verdade são imutáveis, elas não mudam, elas são estáveis. Então as leis divinas veio justamente para nos trazer o entendimento, para que nós devemos viver em harmonia com o Criador. As leis vieram para nos ensinar a viver em harmonia com o Criador, porque Deus está em nós, embora nós não percebemos a sua presença, porque nós queremos ver Deus materialmente, e materialmente nenhum de nós vai poder ver Deus, porque Deus não é luz, Deus não é matéria, Deus não é força, Deus é inteligência suprema, Ele é causa primeira de todas as coisas. Nos falta ainda um sentido para entendermos Deus, conforme a pergunta de número 10 de O Livro dos Espíritos, quando questionou se algum dia nós poderíamos conhecer realmente a realeza divina. Sim, quando nós tivermos o sentido que nos falta. Esse sentido eu presumo que seja a intuição que da qual nós ainda não possuímos era sequer em germe, nascedor ainda. A intuição, na verdade, não existe em nós num desenvolvimento ostensivo. E através da intuição que nós conheceremos realmente o Criador. Amigos, a lição de hoje nos concita que prestemos atenção com os ensinos das quais recebemos de 2000 anos atrás, porque está nos chamando aqui, se servirá para convosco da mesma medida que servistes com o teu semelhante. Sereis medido com a mesma medida que medirdes o outro. Quando Ele recomendou, não julgueis, a fim de não serdes julgados. Por isso Jesus recomendou, através das lições de hoje, de que aquele que já tem
e se tira daquele que não tem. Amigos, está em minhas mãos, está nas mãos de todos vocês, de todos nós, a conquista do conhecimento. Quantas pessoas falam assim, por que Deus não me deu inteligência? Deu sim. Ele potencializou da inteligência como um atributo. Mas por que tem o outro que é mais inteligente do que eu? O outro aproveitou mais o tempo. O outro bateu a porta, o outro buscou, ele está buscando, ele buscará. Mas por que você não tem a inteligência desenvolvida suficientemente? É porque você não buscou desenvolver a inteligência. Inteligência já está implícito em nós. Ela não vem de fora para dentro. É a relação do sujeito com o próprio sujeito. Já não é mais a relação do objeto sujeito. Porque o objeto sujeito é o momento do aprendizado, a descoberta, da consciência. E quando nós temos a consciência desperta, é a relação do sujeito para com o sujeito. O objeto, ele já não serve mais porque não precisa mais da relação do objeto-sujeito. Por isso que eu preciso buscar o tempo todo. Porque aquele que na verdade não está buscando, está subtraindo dele as possibilidades de uma existência como essa que eu estou e vocês também estão nessa existência. Quantos de nós que se esforça, quantos de nós que se peleja, enquanto outros ficam ociosos, trabalham 8 horas do dia e não faz mais nada. Mateus no capítulo 5, no versículo 26, ele fala, o que fazeis de especial? Eu pergunto a vocês, amigos do Ideal Espírita, o que que vocês estão fazendo de especial? Embora estamos fazendo o arroz com feijão, somente o arroz com feijão. E Mateus nos concita o que fazeis de especial. Quer dizer, o que eu faço além do cotidiano, além do arroz com feijão? O que eu estou fazendo além? O Evangelho aqui, na parábola dos trabalhadores de última hora, nos concita, meus amigos, a sacrificarmos as nossas horas de descanso, de trabalho, de lazer. Em que nós estamos sacrificando? No quê? Quando às vezes somos chamados, concitados, por mais uma vez ou outra, a esta ou aquela atitude, a gente nunca tem tempo para o bem. Amigos, eu vou dizer uma coisa para todos vocês, que eu descobri há pouco tempo. Eu sempre me perguntei, por que tanto roubo, assassinatos? Por que tanta violência? Por que tanta maldade? Por que as coisas estão tão ruins? Nós estamos percebendo a violência aumenta a cada dia que se passa. Eu sempre me perguntei a mim mesmo, aonde está a causa da violência? Conversando com meus botões aqui, inspiradamente eu percebi, Vicente, ainda não vistes em tua volta a causa da violência que aumenta tamanho? A violência doméstica, a violência urbana que começa no próprio reduto doméstico, a violência, o homem hoje usa a violência requintada. No passado nós matávamos com um porrete. Hoje, com uma detonação, nós dizimamos milhares de criaturas, numa forma requintada de poder matar. Porque nós estamos agora, sabe, meus amigos, vivendo o momento mais ostensivo, o ápice do materialismo exacerbado. O materialismo nos consome o tempo todo, meus amigos. É por isso que a violência vai aumentar. E se nós que estamos aqui hoje falando da doutrina de luz, de amor e verdade, se eu não começar a viver comigo mesmo o princípio da alteridade, o princípio da caridade, eu estarei contribuindo para que a violência aumente. Eu não tenho o direito de amanhã criticar a violência, criticar o homem violento, porque eu sou um dos motivos que leva à violência, porque eu vivo um materialismo exacerbado. A pergunta 799 do Livro dos Espíritos perguntou como é que o Espiritismo poderia
corroborar para o progresso da humanidade, para a nossa evolução, responder os espíritos, combatendo o materialismo. E esse combatendo não seria bater de frente, mas é um trabalho de uma pura elaboração que começa em cada um de nós o princípio da caridade, o princípio do amor. Sabe, meus amigos, o que sobra na minha mesa, as migalhas que caem da minha mesa no solo, é as migalhas que talvez alimente um ou dois, porque há uma desigualdade social muito grande entre nós. Não vivemos ainda a lei da igualdade prevista pelos próprios espíritos no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. A lei de igualdade, liberdade, a lei de fraternidade. Nos fala os espíritos, o dia que os homens forem bons, farão boas instituições. E essa instituição, que é a maior e a primeira, é o nosso lar, é o nosso reduto, é a nossa casa, é a nossa família. É lá que tem que começar realmente, nessa grande e primeira instituição da humanidade, dos homens. É preciso começarmos agora a combatermos em nós mesmos esse materialismo, elaborando-o no espiritualismo. Capítulo 3 do Livro dos Médiuns, os espíritos disseram que antes de fazer alguém espírita, faça-o primeiro espiritualista. Por quê? Porque todos nós há que sermos espiritualistas. Paulo de Tarso aos Romanos dizia: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nesta noite, as lições dessa noite estão nos chamando a atenção de que se eu não buscar os meus esforços, eu estarei subtraindo de mim mesmo as possibilidades da conquista de tudo materialmente falando. A conquista da felicidade, a conquista do bem-estar, então está em minhas mãos. Sou eu mesmo que não terei uma reencarnação tão breve quanto necessariamente e quanto merecer. Porque eu não faço por merecer uma reencarnação muito breve, porque eu não estou aproveitando essa reencarnação devidamente. Eu não aproveito as 24 horas do dia. Eu durmo muito, eu durmo além do limite. Eu vou para a ociosidade, eu vou para o lazer, para a recreação, para o esporte, mas eu não tenho um tempo para mim mesmo. Eu não tenho um tempo para conversar com Deus, com a espiritualidade. Eu não tenho um tempo para fazer as minhas orações. O que será de nós, meus amigos? Ajude-nos. Ajude-nos a elaborar essa violência que campeia as nossas metrópoles, as nossas pequenas cidades como Divinópolis. Está em nós. Vamos buscar a lei de igualdade, a lei de fraternidade. Vamos dividir o nosso pão com os nossos semelhantes, para que a violência diminui na medida em que nós trabalhamos o princípio da caridade. Está em minhas mãos, está nas mãos de vocês. Eu os convido a todos vocês a esse pleito, a esse trabalho, esse esforço, essa peleja de conquistarmos realmente a caridade e pô-la em prática. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nosso irmão Vicente já praticamente falou tudo do tema de hoje, né? Chegou até a emocionar aqui no final, nós falamos assim, nosso irmão, parabéns por essa noite. Nós vamos simplesmente repetir e colocar mais alguma coisa que já foi dito. Deus tira daqueles que não têm? São colocações, né, meus amigos? Colocações figuradas. Porque Deus não tira e não dá nada para ninguém. Porque Ele nos criou simples e ignorante e nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade. Porque nós temos o direito de fazer o que quisermos das nossas vidas, mas somos responsáveis para os nossos atos. E Jesus, lá em João, diz que a plantação é livre e a colheita será obrigatória. Então,
Se nós estamos sem saúde hoje, porque nós, devido aos nossos excessos, nós mesmos que provocamos aquele determinado tipo de doença em nós mesmos. Se eu estou diabético hoje, não foi Deus que colocou a diabetes. Porque nós é que abusamos do excesso do açúcar, o pâncreas ou o baço não produziram a insulina adequado, ou eles se adormeceram ou estão preguiçosos. Então nós tornamos diabético. Então, se nós estamos doentes, é causado por nós mesmos. Porque nós estamos colhendo o que plantamos. Se eu me reencarnei, vou reencarnar amanhã ou depois, sem a visão, ou sem os membros, também não é castigo de Deus. Ele não me tirou a visão e nem me tirou os membros, porque é lei de causa e efeito. Então, tudo que acontece conosco, meus irmãos, é a colheita da plantação que fizemos, ou em outras vidas, outras reencarnações, porque a vida é uma só, ou mesmo nessa reencarnação. Então nós realmente somos responsáveis por tudo que acontece conosco. E observamos que o nosso pensamento, ele é o causador de tudo. Eu até brinco no departamento de estudo, com a equipe que nós damos estudo. Diga que está pensando, eu direi com quem tu estás. E através dos nossos pensamentos, é que nós atraímos as energias negativas, os irmãos espirituais do mesmo nível de energia naquilo que nós estamos pensando, ou para o bem ou para o mal. Se uma pessoa coloca na cabeça que está com câncer, ela vai sentir todo o sintoma do câncer. É chamado de doença psicológica, doença fantasma, e não tem câncer nenhum. E N doenças. Então, mais uma vez, Deus não tira nada, como não nos dá nada, porque Ele nos criou há mais de bilhões de anos. Algumas literaturas falam 4,5 bilhões, mas, segundo o estudo sistematizado da doutrina espírita, através da Federação Espírita Brasileira, orientação dos nossos queridos irmãos superiores espirituais, não podemos citar uma data, porque ainda não estamos preparados, não temos ainda conhecimento. Daqui mais alguns anos, devido à tecnologia, já vai se falar, se não em 4,5, mas talvez em 10. Se nós olharmos no termo bíblico, lá está escrito que Adão foi criado por Deus há 4.000 anos antes de Jesus, que não é verdade, provado pela ciência. Se nós olharmos o que nós foram ontem, há 200.000 anos, há 500.000 anos, há 1 milhão de anos, eram os pitecantropos, neandertais, os homens sápios, os homo erectus, até chegar aonde nós estamos hoje. Observamos hoje, meus irmãos, quando eu, mas o Vicente, sou mais jovem do que vocês, e eu muito mais jovem do que ele, porque eu sou só com 27 aninhos, quando nós era que nascia o quê? Com os olhinhos fechados, amarrado com aquele cinto pé no umbigo, ficava 7 dias, 10 dias no quarto fechado, aí ia crescendo, ficava com um aninho, 2 aninhos, chegava a visita, nós corríamos debaixo da saia da mamãe ou debaixo da cama. A pessoa começava a conversar conosco, ela baixava a cabecinha e começava a chorar, não falava nada com ninguém. E hoje? Jovens, garotinhos de 2, 3, 4 anos dando um show. O que é isso, meus irmãos? É a evolução. Eu tenho uma netinha que tem 5 anos. Vovô, por que você não usa o WhatsApp? Ah, filhote, não quer saber se tal de zap, não. Eu não. Ô vovô, nem falar você sabe. É o WhatsApp, vovô.
né? Vê na internet, vê na mídia, na televisão, o show que essas crianças estão dando. E daqui mais alguns anos, que nós estamos passando para o mundo, saindo de prova e expiação para a regeneração. Tem muitas colocações aí, meus queridos amigos. Com todo respeito, já colocaram até palavras na boca de Chico, e ele, como ele não está aqui para defender, jamais, não tem nada escrito que Chico falou, que será em 2017, outras em 2050, já falaram em 2012, 2012 já passou. Será até no 3º milênio, mas vai demorar quase 1000 anos ainda. Quem seremos nós daqui a 600 mil anos? Vamos pensar nisso. Se alguém de vocês desejar fazer alguma pergunta, ainda temos tempo. Temos 22 minutos. Amigos, tem uma pergunta aqui. Como posso dar se não tenho sequer o suficiente para mim? Pergunta difícil, não é? Não é não, muito fácil. Ninguém aqui diga que nada tem para doar. Não é para dar, não, doar-se. Ninguém aqui diria que nada precisa receber por tudo que possui. No universo, tudo vive e existe em regime de interdependência recíproca. Nos fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Dentro do princípio da física mais moderna, essa física pelo qual tanta gente fala dela, a mecânica quântica, existe um princípio chamado de emaranhamento, que coloca que todos nós estamos conectados a todos e a tudo, que tudo está associado. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, o Emmanuel fala do princípio da associação. Emmanuel, há mais de 40 anos atrás, já falara da lei da física quântica, do princípio da associação. Meus amigos, todos nós que estamos aqui, temos N possibilidades. Talvez a gente não tenha dinheiro para dar para o outro, o moner. Talvez não tenhamos o ouro. Talvez não tenhamos realmente nada materialmente. Mas nós possuímos riquezas intrínsecas, riquezas que nós conquistamos dia a dia, hora a hora. Que essas riquezas pertencem a nós mesmos, que o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. São valores intrínsecos, são valores afetivos, são conquistas da alma, que nós vamos paulatinamente conquistando. Quantas vezes alguém não precisa muito do nosso auxílio, ou pelo menos darmos a ele um ouvido, dar a ele um ouvido para que ele possa realmente conversar, desabafar. É difícil emprestar o ouvido para alguém, desabafar. É difícil você fazer realmente esse momento de poder ouvir alguém que está com anseios, está num quadro depressivo, precisar de uma conversa amiga. Será que a gente não pode emprestar um ouvido? Será que precisa ter tanto? Será que eu preciso ser concitado para doação? Meus amigos, tem duas situações diferentes. Dar é uma atitude de levar o outro o que nos são solicitados. Dar-se, doar-se, é dar de si. Será que eu não tenho um tempo para os outros? No mínimo eu teria esse tempo sim, embora não tenha o dinheiro. Então, como eu posso dar a alguém se não possui o suficiente para mim? O suficiente quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Um salário de 5, 8 mil, 10 mil reais? Com um salário mínimo, você tem possibilidade de doar aos outros. Não o salário, o dinheiro. Mas teríamos possibilidade de poder uma conversa, um bate-papo, um aconselhamento. Eu poderia muito bem sair numa campanha do Kiwa, ganhando recursos materiais,
para ser distribuído aqui numa campanha que essa casa faz todo mês, a 100 famílias, eu não teria tempo? Vai exigir de mim somente um tempo, um desprendimento da minha parte. 1, 2, 3 horas que eu vou sair com uma sacola nas costas, buscando bens materiais para os outros. Eu não posso fazer isso? Posso. Então, meus amigos, não precisa de muito para a gente poder se colocar na condição de poder doar, de doar-se. Podemos dar aquilo que nós possuímos em nós mesmos. Um abraço. Quantas vezes alguém está precisando de um abraço e a gente não abraça ninguém? Nós somos criaturas resistentes ao abraço. Quantas vezes o abraço é melhor e é mais do que um passe que se faz na cama de passe. Talvez você resolveria uma série de perturbações espirituais, obsessivas, uma série de perturbações até orgânicas, com um forte abraço. Porque num abraço é possibilidade de trocas de energias. É a troca de uma energia salutar que você possui, que você doa para alguém, ou talvez alguém lhe doa para você. Então por isso que é muito caro dar um abraço, custa muito dinheiro. A gente não pode dar um abraço no outro, na outra pessoa. Quanto somos resistentes ao abraço, mas queremos tomar um passe, e através do passe se livrar do o carro encravado, o casamento encalhado. E o passe não faz isso. Quantas vezes queremos exigir de Jesus algo material? Jesus não nos proporciona nada materialmente. Ele já nos proporcionou o seu legado, o legado de Deus, a boa nova, o santo evangelho. Amigos, vamos começar a dividir o mínimo que nós possuímos com os outros, porque todos nós somos dependentes um do outro. Em qualquer circunstância, por mais rico que eu seja, por mais poder político, social, econômico, cultural eu possuo, eu estou na condição de interdependência recíproca. Eu dependo dos outros, porque às vezes o dinheiro não nos salva da morte, o dinheiro não nos salva de um câncer, de um sofrimento. Então é preciso pensar muito de que neste mundo as pessoas devem ser muito valiosas para a gente. Se valora muito mais as coisas, esses subterfúgios materiais, do que as pessoas. Quantas vezes valorizamos muito mais um animalzinho de estima, como um cachorro, um gato, do que o ser humano? O que está acontecendo conosco? A violência vai bater na nossa porta, vamos ser assaltados lá fora, a mão armada, vão nos roubar, porque nós precisamos começar a descobrir em nós o sentimento da caridade, que é a prática do amor. Precisamos dar de nós as nossas pequeninas condições espirituais aos nossos irmãos semelhantes. Nesse momento aqui agora, quantos de vocês estão doando para o companheiro ao lado? Quantos de vocês são verdadeiros médios curadores, detentores do poder curativo, sem saberem? Estão proporcionando ao amigo, companheiro do ideal espírita, ao teu lado, que está atrás de você, está na tua frente. Porque esse momento aqui é um momento de uma completa e plena doação. E que é preciso estar todos vocês, todos nós aqui agora, dotados de um sentimento mais elevado, um sentimento de amor, um sentimento de poder acreditar nas suas possibilidades, de acreditar nas suas forças, de que você pode, e nós podemos mudar esse mundo, e nós vamos mudar esse mundo, porque se depender de mim, eu vou dar de tudo para que esse mundo mude, mas esse mundo começa em mim, porque ele está dentro de mim. Se eu der conta de mudar o meu mundo, eu vou contribuir muito para com todos vocês, para que esse mundo, amanhã, seja um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo de amor, da qual Jesus quer que nós façamos dele, para um mundo novo, novos homens. Obrigado. Chegou uma pergunta aqui para nós agora.
Não é bem direcionado o tema, mas é interessante, nós vamos respondê-la. Boa noite. Qual a diferença entre espírita e espiritualista? Todos espíritas são espiritualistas, e nem todos espiritualistas são espíritas. A filosofia espírita é uma só, meus amigos. A filosofia espírita, baseada na codificação kardeciana, aonde traz para nós a terceira revelação. Então, nós somos espíritas, doutrina espírita. Há muitas colocações que muitas vezes perguntam, você é espírita? Não, eu sou kardecista. Não existe doutrina kardecista. Kardec foi o codificador da doutrina espírita e nós somos espíritas. Não tem kardecista. E os espiritualistas são todos aqueles que acreditam no espírito, nas encarnações, nas vidas superiores. E Deus do princípio. 70% da humanidade são reencarnacionistas, são espiritualistas. Nossos irmãos quimbandistas, candomblendistas, umbandistas e istas por aí afora são espiritualistas, não são espíritas. Nós já vimos muitas colocações até em televisão. Ah, você é qual filosofia religiosa? Ah, eu sou quimbandista. Então você é espírita? Não, eu sou espírita. Não é espírita. Ele é espiritualista, é diferente. Doutrina espírita não tem rituais, não tem dogmas, não tem chefe. Existem trabalhadores da doutrina espírita, voluntários. Eu não sei se eu expliquei bem, o tempo está quase fechando, tem mais perguntas. Então, espírita é espírita, espiritualistas são espiritualistas. Tem uma pergunta. Qual é o princípio da lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito está assentada em cima do princípio da ação e reação. Existe um axioma. Axioma quer dizer uma verdade incontestável, que nós não podemos contestá-la. Toda verdade incontestável é um axioma. Então, se há um princípio no universo da qual Deus criou, chama-se o princípio da ação e reação. E esse princípio da ação e reação leva realmente à lei de causa e efeito. Porque o princípio da ação e reação fala o seguinte, de que toda ação leva uma reação de idêntica intensidade. Só que em sentido contrário. Quando você joga uma bola na parede, uma bola qualquer, a bola vai e bate na parede e volta até você, com a mesma intensidade da qual você a jogou. Chama o princípio da ação e reação. Esse princípio, então, ele é incontestável, porque é um princípio universal. É um princípio pelo qual Deus criou todo o universo, desde o átomo até o arcanjo. O princípio da ação e reação, ele existe. Só que em relação a nós, o espírito, o princípio inteligente do universo que nós somos, na condição de espíritos, Deus proporcionou que essa lei de ação e reação fosse suavizada. Porque quando esse princípio da ação e reação, em relação a nós, o princípio inteligente, ele é suavizado. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Deus nos dá de acordo com as nossas forças. Deus nos permite nós resgatarmos um erro, uma falta, em uma, em duas ou mais reencarnações, tantas quantas se fizer necessária. Por isso que o princípio da lei de causa e efeito, em relação a nós, o princípio da ação e reação, ele é suavizado.
Nos fala o Espírito Emmanuel no seu livro Consolador, na questão 96, que há males da alma tão persistentes que reclama várias reencarnações sucessivas com o mesmo grau de intensidade nos processos regeneradores. Então vejamos nós, meus amigos, que o princípio da lei de causa e efeito é um princípio pelo qual tudo que eu faço é a mim mesmo que estou fazendo. Tudo que eu faço a vocês é a mim mesmo que eu estou fazendo, primeiro. Tudo que eu me dirigir a vocês é a mim primeiro. O efeito, o resultado. Por isso que precisamos pensar de que com a mesma medida que eu medir vocês todos, eu serei medido. Quando ele recomendou na lição desta noite, não julgueis a fim de não serem julgados, ele está dizendo o princípio da lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Não é a cada um segundo a sua posição sociocultural, econômica e política. É atitude, é ações, é fazer. Se eu quero o bem, eu tenho que fazer o bem aos outros. Ninguém é feliz se não faz o outro feliz. Ninguém é feliz. Uma mãe que não aceita os filhos da outra mãe, ela não tem os seus filhos tão afetuosos. As mães têm que gostar dos filhos dos outros, tanto quanto dos próprios filhos, dizia Khalil Gibran. Nenhuma mãe ama os filhos próprios se não ama os filhos da outra mãe. Porque é a lei realmente de fazer o outro o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. É se colocar na condição do outro, para ver se vale a pena a gente dirigir aos outros de forma tão ofensiva. É por isso que, meus amigos, o Evangelho sempre nos chama, quando nos fala ainda que aquele que não cultiva o campo que é o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. Então, meus amigos, nós estamos aqui numa existência promissora, para progredirmos muito mais. Estamos aqui para evoluirmos, porque evolução difere do progresso. Eu já comentei outra vez aqui, progredir é caminhar na frente em qualquer direção. Quem fez uma bomba de 15 quilotons e jogou em Hiroshima e Nagasaki, progrediram assustadoramente no conhecimento, no progresso intelectual, mas não progrediu no progresso moral. Porque o progresso intelectual é na horizontal, enquanto o progresso moral é na vertical, que é o amor. Só se evolui no amor, ninguém evolui na dor. A dor é requisito para colimar a gente, realmente ao despertar da consciência de nossas faltas. É preciso, acima de tudo, amar. Somente amar. Todos os livros espíritas, todas as literaturas que vocês conhecem da filosofia, de todas as religiões, toda a Bíblia no seu Velho, no seu Novo Testamento, veio unicamente para ensinar uma única coisa: o amor. Unicamente para ensinar o amor. Então o amor é tudo. Porque Deus manifesta através do amor. O amor, ele está entre os planetas, os astros, na forma de gravitação universal. O amor une os astros, os orbes, os sóis, as estrelas, mantendo-as rodopiando um em torno um do outro, num sistema comum e universal. Mas o amor também existe na coesão da matéria bruta, essa matéria da qual nós detemos aqui, na forma de coesão, energia de coesão. Mas o amor existe entre nós como o afeto, afeição. Para isso, meus amigos, as lições do Evangelho sempre vai nos concitar realmente essa atitude, a atitude do amor. Porque o Evangelho de Jesus, ele é a manifestação do amor de Deus para com todas as suas criaturas. Para aquele momento lá atrás e para a posteridade. Foi por isso que ele falou por parábolas. Porque por parábolas ele saberia que todo o seu legado se conservaria por toda a eternidade. Que o céu, que a terra poderia passar
que todos nós passaríamos, mas que as suas palavras permaneceriam, porque ela é Espírito e verdade. Então, nessa noite, pensemos um pouco nós, pensemos todos nós. Deus não dá de mão beijada, Deus dá alimento aos pássaros, mas Deus não coloca lá no ninho do pássaro o alimento. Ele quer que o pássaro saia do ninho e vá lá buscar o alimento. Deus quer que nós saiamos da nossa postura de ociosos que nós somos, galgando essa caminhada na busca, batendo na porta, pelo esforço, pelo trabalho, pela renúncia às vezes. Renúncia é a maior prova de amor. Quem ama renuncia. Quem renuncia dá prova de amor. Quem não liberta o outro não ama, porque o amor liberta. O amor é doação. O amor é renúncia. Às vezes precisamos, meus amigos, nos renunciarmos de certas atitudes, de certos costumes e hábitos, em função de um coletivo. E o coletivo começa na família, que é o primeiro grupo social. Obrigado, gente. Nós agradecemos nossos amigos internautas, que em qualquer momento da eternidade vai estar ouvindo e vendo a gente. Agradecidos a todos vocês pelo carinho, pela atenção, pela presença carinhosa de todos vocês. Que Jesus possa estar na vida de cada um de vocês, com muita luz, com muito amor, no lar, na família, aos filhos, aos entes queridos de todos vocês. Obrigado, boa noite.